como ajudar o seu cliente a ter mais tempo. Não sei você aí, mas eu escuto muito essa reclamação. Para você que não me conhece ainda, eu sou Karine Ikeda e eu ajudo você que quer ajudar empresários e empreendedores a ter mais confiança e um método para fazer isso. E esse assunto que eu trouxe hoje na live, como ajudar o seu cliente a ter mais tempo, é uma das coisas que eu mais escuto de reclamação dos meus clientes que são empresários e empreendedores. Não sei você aí que está aqui comigo, que atende empresário e empreendedor, se eles reclamam para você que não tem tempo. Eu quero trazer algumas coisas para você relacionadas ao tempo, à utilização do tempo, e que eu acho muito importante e que a gente já pode começar a ajudar o nosso cliente. Então, bora lá para a gente falar do tempo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. O tempo é algo bem democrático. Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. Vocês já pararam para pensar nisso? Todos nós. Não importa se é a Karina, se é a Leila, se é o Elon Musk, se é o... Não importa. Todas as pessoas têm as mesmas 24 horas no dia. E o que eu costumo dizer, a primeira coisa sobre tempo é uma questão de prioridade. Por que eu falo isso, gente? Pensa aí você que está aqui comigo. Quando você fala para alguém que não tem tempo, o que significa isso? De verdade. Tá dizendo ou que você não tá afim de fazer aquilo naquela hora, ou que, putz, tenho tanta coisa, mas isso aqui, como não é prioridade, eu vou deixar para depois. Então, tempo, para mim, é uma questão de prioridade. Quando a gente de verdade quer alguma coisa, eu tenho certeza absoluta que você acha um tempo para fazer isso. Não é assim que acontece? Eu, pelo menos, quando eu quero fazer alguma coisa, eu acho tempo. Eu tenho uma vida bem agitada, eu faço muitas coisas ao longo do dia, mas quando eu quero fazer alguma coisa, eu faço. Eu acho um espacinho ali na minha agenda e coloco ali. Não tem essa desculpa de não tenho tempo. Então, a partir de agora, eu quero que você passe a entender que tempo é uma questão de prioridade. E quando o nosso cliente começa a entender isso, ele fala: será que eu estou priorizando as coisas certas na minha vida? Você pode começar a fazer ele a pensar. Então, tempo para mim é uma questão de prioridade. Essa é a primeira coisa que eu queria trazer para você. Outra coisa que tem é que normalmente as pessoas não têm uma programação do que elas precisam fazer ao longo do dia. Normalmente os empresários não têm uma agenda. Você já viram isso acontecer? Ele vai fazendo as coisas que vão aparecendo, mas ele não tem uma agenda. Ele não está programado para tudo que ele precisa fazer naquele dia. E aí muitas vezes eu escuto a desculpa de: mas o meu cliente pode me chamar em qualquer horário. Eu tenho que estar sempre disponível para o meu cliente. Tá tudo bem, a gente precisa sim estar disponível para o nosso cliente, mas a gente precisa programar quais são as coisas importantes da nossa vida e que precisam acontecer. E se você não parar para programar isso e não fazer com que o seu cliente tenha a consciência que ele precisa ter prioridades, ele precisa saber o que ele vai fazer em cada dia, vai ser difícil a gente ajudá-lo a melhorar com o tempo dele. O tempo é democrático, todos nós temos as mesmas 24 horas. Segunda coisa, vamos olhar se a gente tem uma programação do nosso tempo? Será que o seu cliente tem uma agenda? Será que ele usa essa agenda? Normalmente, não. Eu posso te garantir, porque a maioria dos meus clientes não usam agenda. E quando eu falo de agenda, eles falam: ai, Karina, usar agenda? Que chato. Vou ter que ficar programando tudo aquilo que eu coloco lá. E é engraçado, gente, porque eu também não usava agenda. E eu tinha esse mesmo pensamento. Eu acreditava que a agenda ia me travar, que a agenda ia ficar ali controlando tudo e que ia fazer qualquer coisa na minha vida. Eu não sei o que eu pensava, mas eu detestava usar agenda e eu não usava. E meu tempo era bem mais bagunçado antes de eu usar a agenda. E aí, quando eu comecei a usar uma agenda e seguir a minha agenda, isso é mega importante, gente. Porque não adianta nada você conseguir fazer com que o seu cliente tenha uma agenda, tudo lá bonitinho, com a hora que ele vai fazer o quê, e ele não usa nada. Então, se ele não colocar em ação, usar de verdade o que ele planejou ali na agenda, não vai adiantar de nada. Você não vai conseguir ajudá-lo a ter mais tempo. E eu, quando eu comecei a fazer agenda, eu comecei a entender que a agenda liberta a gente. Por que liberta, Karina? Quando você tem programado o que você vai fazer, você começa a se acostumar a cumprir as coisas que estão na sua agenda, sabe o que acontece? Quando uma
uma pessoa chega para você e fala assim, Karina, eu preciso de uma reunião às 14h, qual que é a primeira coisa que eu faço quando a pessoa me fala isso? Eu falo, peraí, deixa eu olhar minha agenda. Quando eu vou na minha agenda e já tenho um compromisso às 14h, eu vou olhar o que é aquele compromisso. Na minha cabeça, eu faço a seguinte pergunta. Qual dos dois é mais importante? Normalmente é o que está na minha agenda, tá? O que está na minha agenda. Então, nesse horário, eu não posso atender essa pessoa. Fulano, 2 horas eu não posso. Você tem outro horário? Eu tenho tal horário livre. O que você acha da gente falar nessa hora? E, gente, funciona. Ninguém morre se a gente fala que não pode atender a pessoa naquela hora. Só que sabe o que acontece quando a gente não tem agenda? A gente encaixa todo mundo em qualquer horário. E aí, você simplesmente não faz nada para você. A gente sem agenda, a gente se deixa em segundo plano. E isso acontece com muitos empresários, que são os clientes de vocês. Se vocês ainda não pararam para reparar isso, gente, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. E aí, eles ficam perdidos, porque eles fazem muita coisa ao longo do dia, mas nada do que deveria ser feito para a empresa dele ser uma empresa melhor. Então, ele faz um monte de coisa, perde tempo com um monte de coisa que ele não precisava fazer, e o que de verdade ele precisava focar e fazer, ele deixa para depois. Por quê? Porque é muito fácil a gente deixar para depois coisas chatas, coisas que a gente não gosta de fazer, coisas que dão mais trabalho, não é verdade? Agora, quando você tem agenda, você programa o que vai fazer, por mais chato que seja, você sabe o que você colocou ali na agenda é importante ser feito para quê? Para que o seu negócio cresça, para que os seus sonhos se realizem, para que sua vida seja melhor. A gente coloca ali tudo que é importante para fazer a nossa vida andar mais, a nossa empresa andar mais.